meu nome é Eduardo Godinho, eu sou engenheiro de sistemas, né, System Engineer aqui para América Latina na Zimbra, e hoje a gente vai ver um pouquinho de como melhorar a nossa versão open source do Zimbra. Como todo mundo sabe, a gente tem uma versão licenciada e uma não licenciada, que popularmente se chama open source. Na verdade, não é exatamente isso, uma vez que a versão licenciada também é open source, mas como é o nome mais conhecido, a gente vai nomear dessa forma durante a nossa sessão. Legal? Para fazer essa melhora, a gente lançou um produto há alguns meses chamado Zimbra Suite Plus. Durante o dia de hoje a gente vai ver exatamente o que é esse produto, como ele funciona e como ele pode realmente melhorar a versão open source do Zimbra. Para hoje, a gente está programando a seguinte agenda. Primeiro, passar rapidamente de novo para quem ainda não conhece alguns detalhes, de repente, de quem é a Zimbra, né, quem é a Synacor, como a gente trabalha, como é a nossa linha de pensamento e falar exatamente sobre o produto, falar exatamente sobre o Zimbra Suite Plus. Legal? Então, qualquer dúvida vocês podem me perguntar no chat, senão a gente vai respondendo mais no final mesmo. Então vamos lá. A pergunta, né, de quem é a Synacor, quem é a Zimbra, o que a gente faz, como a gente trabalha, é uma pergunta bastante importante, uma vez que a Zimbra hoje faz parte da Synacor, um grupo maior. Então eu queria começar por isso, explicando um pouquinho quem é a Synacor. A Synacor basicamente é um parceiro de negócio, um parceiro tecnológico de negócio. Então hoje a Synacor é parceiro de vários provedores no mundo, de várias empresas no mundo, provendo tecnologia que a gente chama de white label, ou seja, sem o nome próprio. Então, um exemplo comum, se você acessar um portal de um grande provedor, como são as notícias da AT&T, você não vai ver um portal com o nome Synacor. Vai ser um portal totalmente customizado, white label, chamado AT&T. Porém, a tecnologia que executa dentro dessa plataforma é toda nossa. A gente tem quatro grandes linhas de negócio. Portais, como eu comentei, então pode ser desde um portal como é esse, um portal de um grande provedor de internet, um portal de um fabricante de computador. Então, outro exemplo, quando você compra um computador Toshiba ao redor do mundo, a primeira vez que você inicia ele, você precisa automaticamente abrir o navegador default que vem nele, o Internet Explorer, né, o Edge. Nesse momento, automaticamente a primeira página que abre é um portal da própria Toshiba. Esse portal, ele é o portal criado através da nossa tecnologia. Outra solução que a gente tem é uma questão de solução de vídeo, então que a gente chama de end-to-end TV e OTT, ou seja, televisão sobre demanda e televisão de vídeos, né, over the top, ou seja, através ali de um programa que você pode executar. Então, por exemplo, você uma plataforma similar que você tem, todos conhecem, por exemplo, da HBO. Então você acessa o site da HBO, você acessa os vídeos que você tem, as séries que você tem. Essa é uma plataforma, uma tecnologia também nossa. Zimbra entra na questão da gente ter uma plataforma de e-mail e também de gerenciamento de identidade. Então imagine que você hoje logando em um portal, por exemplo, da AT&T que a gente comentou, você automaticamente tem acesso a todos os vídeos que estão ali, então fazendo uma mistura com a parte de vídeo que eu comentei, com os seus e-mails, tudo através de um single sign-on, tudo através de uma gerenciamento de identidade que a gente tem também. O e-mail faz parte dessa estratégia, o Zimbra, a plataforma de colaboração, faz parte dessa estratégia. Por último, um grande pilar importante que também ele se mistura entre todas essas outras tecnologias é a questão do advertising, ou seja, a questão do marketing. Então imagine que nesse portal que eu comentei, você possa ter um advertising, você pode ter um comercial, uma propaganda de alguém, de alguma tecnologia. Normalmente essa tecnologia ela é feita com a nossa tecnologia própria, com os nossos dispositivos, usando o conteúdo dos portais, de brokers, esse tipo de tecnologia mais focado em marketing. Mas o interessante disso é que permite inclusive que haja algum tipo de revenue share. Então você imagine ter um portal que use nossa tecnologia e que ainda na verdade te gere algum tipo de revenue de volta. Então, essa parte é bem importante e é bem interessante, por quê? Porque ele não só dá uma solução muito boa e também uma boa experiência para o usuário, mas também pode te gerar um revenue
de novo, né? Ou seja, de volta, tá? Então, hoje a Synacor ela é uma empresa que está baseada nos Estados Unidos, apesar de a gente ter escritórios pelo mundo inteiro, tá? Falando especificamente da Synacor, a gente tem a unidade de negócio, né? A gente tem a linha de trabalho que é a própria Zimbra. Então hoje a Zimbra, como empresa, como unidade de negócio dentro da Synacor, ela tem mais de 400 funcionários, tem mais de 600 milhões de caixas postais pelo mundo e mais de 540 provedores. Isso tudo para a gente comentar, na verdade, o que? É uma plataforma extremamente sólida, é uma plataforma extremamente escalável, que para vocês terem ideia, hoje já é a plataforma mais usada, né? A plataforma líder na questão de open source no mundo, é a principal provedora de colaboração nos provedores, então se você pode mencionar alguns provedores no mundo que utilizam a nossa tecnologia por baixo, né, ou seja, o produto utilizado para a colaboração desses grandes provedores no mundo inteiro é o principal, e a terceira maior plataforma de colaboração de um modo geral. Então, existem plataformas muito consolidadas, que até começaram, por exemplo, Lotus Notes, que hoje são plataformas que têm muito menos usuários do que a própria Zimbra. Legal? Falando um pouquinho de quem é a Zimbra, acho que da Synacor e da Zimbra, é importante a gente mencionar um pouco também como a gente pensa, né? Ou seja, como a gente trabalha. E esse é um slide que a gente vem mantendo há bastante tempo, que mostra um pouco dessa forma. Ou seja, a Zimbra não quer fazer simplesmente um produto, e sim a gente vem trabalhando numa plataforma de colaboração. Essa plataforma ela se baseia em open source, como a gente já comentou, e que permite com que parceiros de negócio desenvolvam integrações sobre essa plataforma. Então, nós, através do nosso desenvolvimento ou através de parcerias de OEM, desenvolvemos e entregamos uma série de aplicativos, uma série de funcionalidades, porém uma série de outras funcionalidades são possíveis através dessas integrações com parceiros. Então, por exemplo, você tem a possibilidade de, através das APIs, né, ou seja, abertas, integrar funcionalidades como chat, videoconferência, como a gente tem hoje através do ZimbraTalk, comunicação unificada, a parte de voz com Cisco, com Mitel, a questão de você ter um Office, né, ou seja, um aplicativo de documentos online, através, por exemplo, do Thinkfree, Colabora, uma questão de você ter compartilhamento de arquivos como Nextcloud, OnCloud, ou mesmo ferramentas de terceiros como o Webex, que é a ferramenta que normalmente a gente utiliza para fazer esse tipo de sessão, ou o Salesforce para um acompanhamento de vendas. Então isso é bem interessante, por quê? Porque independente de qual tamanho, independente de qual o nível de integração você precisa, ela é possível. Desde a integração mais simples, uma integração com um sistema interno de suporte, por exemplo, até uma integração bem complexa como um CRM ou com um documento Office, vamos dizer assim, online, que você consegue, de uma forma simples, adicionar a plataforma e ainda melhorar ela de acordo com a sua necessidade, sem ter que comprar um pacotão, sem utilizar todas as que vão ser cobradas para você. Legal? Bom, vimos um pouco quem é a Synacor, quem é a Zimbra dentro da Synacor, como a gente trabalha, então vamos falar um pouquinho do produto que a gente está focando na apresentação de hoje, que é o Zimbra Suite Plus. Tá? Então, é bem simples de entender que, na verdade, ele é uma extensão. Tá? Então, o Zimbra Suite Plus ele vem através dessa forma de trabalho que eu comentei, ou seja, é uma parceria junto com uma empresa chamada ZExtras, bastante gente já conhece, e ela basicamente é uma extensão nativa. Ela se integra completamente à nossa solução, né, ao nosso core, que permite com que você aumente as capacidades da sua versão open source. Tá? Ou seja, não precisa nenhum hardware adicional, nenhum middleware adicional. A única coisa é que você precisa ter a versão a partir da 8.6. Hoje a gente já está na versão 8.7, então desde a versão anterior que ela é 100% compatível. O que são esses módulos? O que são essas possibilidades de adição? Eu vou falar, eles são 4 e eu vou falar detalhadamente de cada um deles. Tá? Então, antes até de começar isso, eu queria explicar um pouquinho da ideia da solução. Por que o Zimbra Suite Plus? Muita gente, como vocês viram, a gente tem 600 milhões de caixas postais no mundo hoje. Mais ou menos isso são 400, 500 milhões de caixas postais open source, ou seja, não licenciado. Esses 500 milhões de usuários, eles são felizes.
Eles são super felizes com a utilização da solução, porém, algumas vezes falta uma funcionalidade. Existem versões, diferentes funcionalidades de acordo com a versão, são bastantes funcionalidades, na verdade, e muitas vezes o cliente falava pra gente, olha, é, é legal, cara, eu sei que a versão network, né, a versão licenciada, ela é super boa e tal, mas eu não preciso de tudo isso. Esse é um exemplo que acontece muito também quando a gente está falando de concorrência, né? Às vezes a gente comenta, o concorrente de você, ele tem também edição de arquivo, ele tem rede social, ele tem portal, e a pergunta que eu sempre faço é, mas você realmente vai usar isso? Ou seja, você vai pagar por ele, mas você vai usar? Esse é o mesmo caso. Às vezes a pessoa não tem necessidade de ter o pacote, a solução 100% completa, a solução 100% da versão network. Ela contempla mais funcionalidades, obviamente, do que os módulos do Zimbra Plus. Então, por exemplo, S-MIME. Você pode querer, por exemplo, autenticação de 2 fatores. São questões que você não necessariamente precisa para ter que adquirir a versão network. Então, de repente, a gente fez esses produtos, essa parceria, para ter os 4 principais módulos requeridos pelos usuários. As coisas que os usuários do Open Source falavam, olha, vou ter que acabar comprando só por causa disso? A gente não quer obrigar ninguém a ter que comprar por causa disso. Então a gente lançou esses 4 módulos, que são os 4 módulos mais, assim, vamos dizer, fundamentais para operação num sistema corporativo. Tá? Sem dúvida, o primeiro deles, eu já tinha até passado, vocês já viram, é a questão do backup. Tá? Então, você tem a possibilidade de ter a versão open source, não licenciada, e ter um backup agora sim homologado. Como a maioria das pessoas sabem, a versão não licenciada não tem nenhum tipo de backup ou suporte ou de restore, e essa solução ele vem para resolver esse problema. Ponto interessante, esse backup ele é feito em tempo real, ou seja, você consegue fazer o backup disso, de tudo que está acontecendo, sem nem precisar ter, por exemplo, aqueles backups programados. Você tem 6 possíveis modos de restauração. Então, desde conta por conta, passando por usuários completos, grupos, domínios, todos os tipos de restaurações possíveis você consegue. Então você consegue voltar desde um pequeno usuário, desde uma informação de um usuário até um ambiente inteiro num caso de desastre. E muito interessante é que a gente chama que ele é cross-platform, ou seja, você pode voltar esse backup independente da versão da arquitetura que ele está. Que eu quero dizer, você tem hoje um Zimbra versão 8.6 em CentOS. Faz o backup com ele. Você resolve partir para uma plataforma Ubuntu, faz a instalação na versão 8.7, você faz essa instalação e você consegue voltar esse restore, esses dados sem ter a necessidade nenhuma de fazer nenhuma customização, nenhum ponto diferente, tá? Pontos importantes que esse backup faz, além de te dar a garantia, né, a tranquilidade de ter um ambiente mais seguro. Esse backup ele é otimizado, ele tem uma utilização, né, ele ocupa muito menos espaço que um backup normal, até 50% menos, tá? Ele é sempre consistente, então essa questão você pode, por exemplo, sincronizar entre diferentes localidades. Você consegue em tempo real sincronizar entre diferentes localidades físicas. Então você pode, por exemplo, fazer um backup em tempo real do seu servidor que se que fica, por exemplo, em São Paulo, com uma unidade que fica, por exemplo, no Rio, alguma questão realmente para desastre, tá? Você pode fazer isso depois por um backup em fita, se for necessário, mas um ponto da questão é que em tempo real a gente tem um algoritmo também que faz essa prova, como se fosse realmente um teste. Tem um amigo meu que há muito tempo atrás, quando a gente trabalhava em sistema operacional, ele falava que nunca na empresa o problema foi o backup. Sempre o problema foi o restore. Isso é verdade. Ou seja, o backup sempre, em teoria, funciona, desde que você precise dele. Se você realmente precisar, aí sim é importante você ter verificado que ele foi testado, que ele realmente copiou o que ele disse que copiou. Então, esse é um ponto importante. Para evitar qualquer tipo de problema como esse, a gente tem um algoritmo que ele testa se esse backup realmente está consistente. Isso automaticamente vai te ajudar muito na questão de resposta a incidente. Em caso de perda de servidor, perda de data center, algum e-mail que o usuário deletou sem querer e você precisa restaurar, isso você consegue fazer muito rápido, muito simples nessa versão, tá?
Então, esse é um módulo praticamente essencial. Na verdade, a gente realmente acredita que é um módulo essencial para qualquer empresa. Muitas empresas fazem esse tipo de backup utilizando ferramentas manuais, scripts do tipo rsync, mas a gente sabe que isso, além de não ser suportado, não ser homologado, você está copiando um dado em uso. Então, automaticamente, você está tendo uma grande chance de não ter sucesso na hora do restore. Outro ponto bastante importante é a questão da administração da delegação. Aliás, delegação da administração. O que é isso? Você pode, por exemplo, ter um domínio e um administrador, mas de repente você pode ter um domínio ou vários com diferentes administradores, com diferentes tarefas. Isso é o que a gente faz, que a gente pode conseguir com o Admin Plus. Esse módulo faz a delegação de maneira bastante fácil. Tá? Então você consegue falar, olha, esses usuários podem gerenciar esses domínios, esses usuários podem gerenciar essas determinadas configurações desse domínio. Tudo isso, obviamente, com log detalhado. Pela própria console de administração, você consegue ter essa visão, você consegue ter a noção exata do que está sendo copiado, do que está sendo modificado e por quem. Ponto importante é que você não precisa fazer isso, como eu comentei, por domínio específico. Você consegue colocar para específico qual a classe de serviço, qual o tamanho, com qual caixa, e automaticamente isso sem nenhum impacto na sua configuração de hardware. Muitas soluções de terceiros permitem que isso seja feito, né? Ou seja, tem que interaja na nossa plataforma, mas ele acaba gerando muita carga no LDAP, no serviço de diretório pela questão da consulta. Esse módulo, por ele ser homologado, ele ser basicamente nativo da solução, não faz isso. Então você não vai precisar se preocupar de que adicionar um novo hardware ou ter uma nova configuração para que ele realmente possa funcionar. Tá? Então é uma funcionalidade que bastante gente precisa. Quanto maior o ambiente, maior essa funcionalidade, né, ser possível de se pedir, de ser necessária. Então também é um ponto bastante interessante, principalmente para governo, clientes que precisam ter uma auditoria um pouco mais severa. Legal? Então a gente já falou do backup, a gente falou do admin e vamos falar do HSM. HSM basicamente é você ter vários volumes, tá? E permitir que você tenha uma caixa postal maior com menos custo. Então, o que eu quero dizer? Com o nosso HSM do Zimbra Plus, você pode, por exemplo, ter as soluções compatíveis com S3, ter seus dados lá na Amazon. Então, imagine que você cria uma política, essa política faça com que você possa ter todos os e-mails que tenham arquivos em anexos sejam movidos do seu storage primário, mais caro, para um storage secundário. Esse storage, inclusive, pode ser na Amazon, ou seja, pode ser no S3. Você consegue também economizar espaço em disco por causa disso, automaticamente custo. Se você tira de um servidor mais rápido, mais performático, mais caro, para um servidor mais barato, você vai ter menos custo com uma caixa postal maior. E automaticamente isso você consegue reorganizar todos os volumes, você consegue consolidar essa infraestrutura, você consegue fazer com que uma manutenção, uma atualização seja muito mais simples, muito mais rápida, tá? Quando você faz esse tipo de atividade, quando você utiliza essa funcionalidade, automaticamente você deduplica os dados, tá? Funcionalidade que você tem muitas vezes em storages mais novos, mas não nos mais antigos, e você também indexa os anexos. Como vocês sabem, a versão licenciada, quando você faz uma busca, você busca também no conteúdo do anexo e não simplesmente no conteúdo do e-mail, no corpo do e-mail. Então você buscou uma palavra, se essa palavra está dentro de um PDF que está anexo do e-mail, ele também vai vir. Quando você adiciona o HSM na versão não licenciada, essa funcionalidade também passa a funcionar. São mais de 50 tipos de anexos que você pode automaticamente indexar e buscar diretamente pela página web, né, o nosso cliente web. Um ponto importante aqui que muita gente pergunta é: tudo bem, mas você está falando que você vai mover os e-mails de um storage para o outro e o usuário para de acessar? Não. Para o usuário é completamente transparente. Para o usuário ele vai continuar vendo o e-mail lá na caixa postal dele, porém por baixo esse e-mail vai ter sido, esses dados vai ter sido movido de um storage primário para um storage secundário onde você configurou. Legal? Então a gente já viu os três primeiros módulos e agora a gente vai ver um módulo que é muito requerido também, que é a questão do mobile.
você acessar todas as funcionalidades que você tem no seu dispositivo de computador, ou seja, na sua cliente web, num celular, num tablet ou qualquer coisa assim, num dispositivo móvel. Então, hoje, você pode ter, na versão licenciada, 100% de sincronismo. Na versão open source, na versão não licenciada, você poderia ter sincronismo só dos correios. Isso se deve a um protocolo. Quando você instala o Zimbra Plus, você o módulo de mobile automaticamente faz com que você passe a mudar o protocolo. Por default, na versão não licenciada, você usa IMAP. Na versão com o Zimbra Plus, você passa a usar o ActiveSync. É um protocolo padrão da indústria e ele permite que você compartilhe todos os dados. Então você vai ter usuários que vão poder acessar correio, contato e calendário. O IMAP, como a maioria das pessoas sabe, é só correio. Então isso faz com que o usuário esteja na rua, receba um convite de uma reunião, por exemplo, e aceite, automaticamente ele seja sincronizado para o dispositivo, né, para o computador dele, do escritório, e vice-versa. Ah, eu tenho uma reunião, aceitei no computador, eu estou na rua, o lembrete do meu calendário no meu dispositivo móvel, independente de qual seja, vai aparecer para mim também. Isso permite com que, como o protocolo ele é mais poderoso, você pode, por exemplo, garantir uma segurança maior. Então você pode falar qual que você quer que o usuário, por exemplo, tenha uma senha dentro desse dispositivo. E isso permite com que cada usuário perdão, com que a gente, isso permite com que o usuário tenha uma senha diferente da caixa postal. Vamos lembrar, quando o usuário configura o e-mail no dispositivo móvel, ele não pede mais essa senha. Se o usuário perde esse celular, o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai ter acesso ao e-mail corporativo. Então, você obriga com que o usuário tenha uma senha no celular dele, tendo uma segurança maior também. E isso 100% fácil de gerenciar direto da console web, você sabe exatamente quem está utilizando, para que está utilizando, qual dispositivo, tá? Você consegue filtrar qual protocolo, tá? Então você pode falar, essas pessoas têm acesso ao protocolo ActiveSync, então seja correio, contato e calendário, e essas outras pessoas só correio, por exemplo, então só protocolo IMAP. E obviamente isso é sempre feito através de teste de campo, ou seja, isso a gente tem utilizando em muitos usuários e funciona com qualquer dispositivo móvel de mercado hoje, sinceramente, ou seja, Apple, Samsung, né, ou seja, iOS, Android, Windows Phone, que são as três plataformas realmente existentes em grande número hoje, é 100% compatível também, tá? Ponto importante, antes da gente terminar. Primeira coisa, a gente vale comentar alguns detalhes. Eu falei de 4 módulos, certo? Então eu falei do backup, eu falei do mobile, eu falei do HSM e falei do admin. Não é obrigatório com que vocês comprem todos os módulos. Você pode comprar só um deles. Quando você compra um deles, automaticamente você tem o suporte da Zimbra. Esse suporte ele é feito em primeiro nível pelo nosso partner local, ou seja, pelo nosso parceiro que vai te vender a solução. Esse parceiro vai te dar suporte em idioma local e, caso necessário, vai ter acesso direto a escalar ao nosso suporte. Tá? Quando você baixa o Zimbra Suite Plus, você vai precisar de um trial, de uma licença. Essa licença é válida por 30 dias e só tem um pequeno detalhe que você não pode importar dados com mais de 30 dias de exportados. Isso é o único detalhe no backup. As outras funções, todos os outros módulos não tem nenhum tipo de limitação, tá? Um ponto importante que eu vou demonstrar para vocês é que você precisa, não pode esquecer de ativar a licença. Então, quando você instala, você vai ali do lado esquerdo, clica na opção de Zimbra Suite Plus, que ela vai aparecer automaticamente logo depois de você fazer essa instalação. Depois você vai ter todos os módulos, né? Então o core, que seria basicamente, né, o principal dele, e aí você tem os módulos abaixo. Nessa opção você tem a questão licenciada e na versão aí nesse caso eu estou sem, ou seja, a questão está não licenciada. Então eu posso vir, não posso esquecer de pegar o arquivo, né, que eu vou receber por e-mail. Então eu vou lá escolher o arquivo.
Então, recebi essa licença. Vou falar qual é o e-mail que eu quero. Então, né, para poder receber notificações do tamanho, de validade, de expiração. E aí, automaticamente, eu já vou ter a data, a empresa, o parceiro, a validade e todos os pontos que eu preciso. Tá? Então, aí eu consigo e não posso esquecer. Muitas vezes a gente instala o módulo e aí a gente esquece de ativar a licença que a gente recebeu por e-mail e aí o produto acaba não funcionando. Legal? Bom, então, até antes de abrir para perguntas, só, né, um resumo final importante, como eu comentei, a gente são 4 módulos: módulo de backup, módulo de sincronismo com dispositivos móveis, HSM, que é a questão de storage, né, melhora de utilização de storage, e delegação na administração. Esses 4 módulos, de novo, não precisam ser comprados todos juntos. Você pode comprar um deles, 2, 3 ou todos. Automaticamente, no momento que você compra todos os 4 módulos, fica mais interessante você comprar uma versão licenciada completa, uma versão network, que a gente chama, pela questão de custo, automaticamente, tá? Mas isso é um ponto bem importante. Se você está na dúvida, olha, poxa, eu gostei desse módulo, gostei daquele módulo, você pode me mandar um e-mail, a gente conversa, a gente vê exatamente para o seu tamanho de usuário qual que é a funcionalidade mais interessante, qual a versão mais interessante, porque tem uma diferença também. Na versão network, você pode ter diferentes tipos de licença dentro do mesmo servidor. Então, vou dar um exemplo. A versão licenciada, network, tem 2 tipos de licença: Standard e Professional. Se você, por acaso, compra o Professional, uma versão um pouquinho mais cara, com um pouco mais funcionalidade, se você tem, sei lá, um exemplo, 100 usuários, você pode comprar 10 licenças Professional e 90 Standard. Um custo menor e todo mundo tem as funcionalidades que precisa. Esse é um ponto interessante que você não consegue com o Zimbra Plus. No Zimbra Plus, você precisa licenciar para todos os usuários que você tem no ambiente. Então, se você comprar o módulo de mobile e tem 100 usuários, precisam ser para 100 usuários. Senão, simplesmente ele não funciona. Você não consegue comprar, por exemplo, para esses 10. Você não consegue fazer essa divisão, essa quebra dentro do mesmo ambiente. Tá? Então, isso é bem importante também. Então, de novo, quando você compra qualquer um dos módulos, seja um ou sejam todos, você tem suporte direto da Zimbra, direto do fabricante, sempre com o nosso parceiro no meio do circuito, então você sempre vai abrir chamado no seu idioma, né, em português, com o seu parceiro local, e caso esse parceiro não consiga resolver, seja algum bug, precise escalar, automaticamente ele tem acesso direto à nossa engenharia, tá bom? E agora eu vou abrir para alguma pergunta, alguma dúvida. Legal. Bom, pessoal, agradeço então o tempo de vocês. Eu deixo o meu e-mail, né, egodinho@synacor.com. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, pode entrar em contato que a gente responde e a gente vai trabalhar para ter aí uma solução que seja realmente aderente ao mercado, ao ambiente de vocês e que realmente seja interessante, não só do ponto de vista tecnológico, mas também econômico, tá bom? Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Tchau, tchau.